Olá pessoal, meu nome é Letícia, estaremos juntos com a disciplina de Física e você está online na Escola Virtual da Força Sindical. Nosso tema de hoje é um tema que todo mundo já ouviu falar, né? Nós vamos falar hoje sobre as leis de Newton. Um tema simples, mas que gera um bocado de dúvidas bobas por aí. A primeira lei, todo mundo conhece, é a famosa lei da inércia. O que ela diz? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Não esquece não, em movimento retilíneo uniforme. Até que uma força interfira nesse sistema. Bom, basicamente, ela é isso. Graças a Deus, essa é uma das leis que não tem fórmula, não tem o que calcular. Mas tem que prestar atenção no que é o repouso e no que é o movimento. Lembrando aí, é só uma sensação, depende do meu referencial. Tem referenciais que produzem um movimento e tem referenciais que vão produzir para o mesmo corpo o repouso. Tem que ficar ligado nisso. Para você dizer que eu tenho um corpo em movimento ou um corpo em repouso, depende de quem está observando, de quem é o referencial. Por exemplo, você aí de frente para o computador, você está em repouso, certo? Ninguém está caminhando no meio do quarto. Ok, mas se eu levar em consideração o nosso bonito planetinha, você passa a estar em movimento. Ele está rodando, você roda junto com ele. Confuso, hein? Nem tanto. Se a gente aplicar uma força com que você levante da cadeira, você passa a se movimentar. O mesmo corpo que estava em repouso passa a estar em movimento retilíneo uniforme. Uniforme por quê? Não varia a velocidade. Se variar a velocidade, deixa de ser uniforme. Um bom exemplo para isso, já dei vários, você mesmo é um bom exemplo. E um outro muito divertido que se quiserem tentar em casa, só toma cuidado com a louça da mãe. Puxe um pano de uma mesa, com vários objetos em cima. Você aplicou a força aonde? No pano, não nos objetos. Os objetos continuam em repouso, enquanto o pano em movimento. Um outro exemplo, melhor ainda, todo mundo caminha. O ato de caminhar é o quê? Inércia do mesmo jeito. À medida que você vai caminhando, você mantém o estado em movimento, certo? Essa é a primeira lei. Mudando um pouquinho a ordem, vamos para a terceira, que é mais fácil que a segunda. A terceira lei de Newton também todo mundo já ouviu falar. Ação e reação. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, ou seja, de mesmo valor, de mesmo tamanho e direção. Apenas sentidos contrários. Cuidado para não confundir direção e sentido. Direção é vertical, horizontal ou inclinado. Sentido é que vai definir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, 20, 30 graus. Depende de quem está observando. Então, para toda ação existe uma reação. Mesma intensidade e direção, apenas sentidos contrários. O ato de caminhar também é um bom exemplo de ação e reação. Por quê? Você empurra o chão para baixo e o chão te responde para cima. Você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Confuso? Será? Tá aí, todo mundo faz isso o dia inteiro, é fácil. O jogador chuta a bola anda para frente. O caminhar da bola é reação da ação do ator, da ação do jogador. Agora, cuidado com um detalhe. Todo mundo acha que a reação ao peso é a lei normal e não é. Por quê? O primeiro critério que define um par de ação e reação é a intensidade, ok. O segundo critério que define a ação e reação é simples. O sistema precisa se manter o mesmo. Vamos pensar no caso do peso. Você tem um planeta e o corpo em cima do planeta, uma mesa em cima do planeta. O peso é a ação
do planeta em relação à mesa, certo? Ok. Agora, a normal já não é a reação da mesa no planeta, ela é a reação da superfície. Se eu não tenho superfície, eu não tenho lei normal. Então, as duas não servem como ação e reação. Só existe reação normal quando eu tenho um caderno em cima da mesa, eu vou ter o caderno e a mesa, e a reação, a mesa e o caderno. Aí, ok. Agora, peso e normal, não, porque eu tenho sistemas diferentes. Enquanto para o peso eu tenho o corpo e o planeta, para normal eu tenho a superfície e o corpo. Mudou de palavra, mudou de sistema, não serve como ação e reação. Cuidado com isso, já caiu em muito vestibular por aí. Saindo dela vem a mais feinha, o povo morre de medo. Princípio fundamental da dinâmica, vulgo segunda lei de Newton. O que ela me fala? Para eu mudar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, eu preciso da ação de uma força, certo? Essa força é proporcional à aceleração que eu quero causar. Se eu quero que o meu corpo movimente a uma certa aceleração, eu aplico uma certa quantidade de força. E é isso que a segunda lei fala. É uma formulazinha simplesinha, F é igual a M vezes A. O que seria esse M? A massa de quem recebe a força, certo? Se é um cara de 30 quilos, uma criança, né, de 30 quilos, que está empurrando um bloco, não me importa o peso da criança, os 300 newtons da criança. O que me importa é o peso do bloco, a massa do bloco. E não confundem, peso é força, massa é quantidade. É uma quantidade de matéria, não é a mesma coisa. Se você mudar de planeta, você muda de peso, mas o corpinho não tem jeito. Infelizmente, né? Ia ser tão divertido, mas não dá. E no mais, é isso. Uma boa coisa que confunde muita gente, quando se trata de segunda lei de Newton, é quando eu tenho dois blocos. Quando eu tenho o bloco A encostado ao bloco B, aparece entre eles uma força interna chamada força que A aplica em B ou a sua reação, que é a força que B aplica em A. Esses dois valores são iguais. É ação e reação. Bloco A e bloco B e bloco A, certo? É uma força interna, que só existem os dois bloquinhos, e é um par de ação e reação. Portanto, o mesmo valor numérico. Na hora de calcular, qual das duas massas eu vou utilizar? É só lembrar do esquema. A força que me importa é aplicada no bloco que recebe. Eu aplico em alguém. Então, a massa que vai utilizar é a de quem recebeu a força, recebeu a ação. Ok? E é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima, turma. Tchau!